Alguns parecem estar na igreja só por causa de mulher. Não sabem conversar. Finge que é homem de Deus, mas não é. Nem se comporta como um. Bom, esse aqui foi um pouquinho das respostas que nós recebemos aí na nossa caixinha. Então, vigia, varão, na terra, porque as irmãs estão de olho em você. E nós estamos aqui continuando com as perguntas que agora os homens fizeram para vocês. Porque vocês esculacharam eles aqui nas caixinhas, mas agora tem algumas perguntas interessantes, né? Uma pergunta que nós respondemos de um cara, o bravo guerreiro, que estava querendo saber algo mais profundo sobre vocês. Por que não querem construir algo juntos? Precisa estar pronto? Quem está querendo dinheiro aqui, ó. Por que as meninas de hoje em dia não estão dispostas? Talvez ele possa ter generalizado, mas não são todas assim. Mas por que talvez essa geração, a ideia dele, não é igual a geração da avó dele, quando ele fica ouvindo as histórias. Esse eu vou, começamos, daí tinha uma cadeira de praia, e não sabe aquelas histórias assim? E hoje nós estamos aí, ó, tantos rebanhos e tal, crescemos junto. As mulheres hoje estão dispostas a construir algo junto? Ou já é melhor alguém que já correu à frente disso? A pergunta agora, segura meninas, porque agora vai vir a realidade do lado de lá. Quem responde? Eu acho que a gente está assim, disposta a construir algo junto, inclusive, eu acho que é muito importante um casal, eles construírem algo juntos. Mas é que na maioria das vezes a gente sente, eu não sei se vão ser todas, mas você quer construir algo juntos no primeiro encontro? Não faz sentido. E outra, a maioria das mulheres que são independentes, elas já estão em outro patamar. Então, como que eu vou pegar uma pessoa que ela não tem vou me relacionar com um homem que ele não tem visão de futuro? Não é a questão que a gente já quer um homem pronto. Mas você está conversando com a pessoa, ela não tem visão de futuro, ela quer dividir o hot dog contigo, não faz sentido isso. Ou então as meninas que ainda não são independentes, elas têm tudo na casa dos pais. Como que vai dividir o hot dog com esse rapaz? Então vamos lá, vamos procurar um emprego primeiro. Ok. Né? Então eu Muito acho bem. que não é não querer Olha aí, construir fazer o algo currículo, junto. segunda-feira, hein? Muito pelo contrário, é importante para o casal construir algo juntos. Sim. Mas enquanto é casal, enquanto esse homem tem uma visão de futuro, essa mulher ela tem o dever de incentivar, não, o dia que você tiver mais para baixo, não, vamos lá, tu vai conseguir, até porque a gente tem um casamento aí para pagar ou uma casa para comprar. Mas antes disso, na hora que você está conhecendo esse rapaz, vamos dividir uma conta? Pelo amor de Deus, gente. Então, isso já é uma cabeça de um homem que não quer construir, ele quer dividir. Sim. Ele quer dividir uma conta, inclusive ele não quer nem construir nada, ele quer só dividir conta, né? Conta do dia a dia. Então, eu acho que essa visão que eles têm que a gente não quer construir nada é um pouco errada. A gente quer realmente construir algo com alguém que tenha visão de futuro. Legal, muito boa essa observação, porque é verdade, meu irmão. Você está tentando chavecar, mas nem até de um emprego você já foi, né? E a irmã está lá, pós-graduação, doutorado, a irmã voando. O cara, 40 anos, tentando zerar aí o FIFA. Então, você precisa entender isso também, entendeu? Não é questão de não querer construir junto, entendeu? É entender que tipo um está num lado, outro está no outro. O cara não quer pagar nem um hot dog para a irmã aqui, a irmã alguém já quis rachar o hot dog com a irmã? Não, brincadeira, você responder não. Tranquilo. Mas fica aí a dica, não vai rachar hot dog com as irmãs, entendeu? Paga um hot dog, pelo amor de Deus. Não precisa levar num lugar top, mas vai num lugar que você consiga. E ter visão de futuro, com certeza. Muito bem colocado, porque é muito difícil você ter uma visão de ir para frente, de avançar, de conquistar, de governar, e um cara roda presa. O cara não vai. Mas, todavia, porém, nós vamos passar para mais respostas aqui, para mais meninas responderem, porque a gente percebe que se o cara é médico, se o cara tem aquele concurso público diferenciado, entendeu? E, às vezes, o irmão, né, não é tão provido assim desse recurso, mas um cara trabalhador, a irmã faz ou não faz diferença? A doleta faz ou não diferença na hora? Eu sei que isso aqui, eu estou colocando vocês aqui numa situação difícil,
Mas foi o desabafo dos homens aqui. Eu tenho que falar, eu tenho que defender vocês, afinal de contas, né? Porque os irmãos, e aqui eu vou falar agora, vou falar por você agora, hein? Você dá um like aí. Ó, é o seguinte, os irmãos estão falando que se o cara chegar com um carro diferenciado, a irmã olha diferente. É. Se o cara tem uma condição, fala assim, ele é um bom partido. Às vezes a lata é estragada, entendeu? O outro tem uma carinha mais acertada, tem um homem mais de Deus. Mas o importado está na mão do outro. Hoje, não estou falando de vocês aqui, obviamente, que cada mulher tem uma visão, tem uma ideia. Mas hoje, a cultura que nós vivemos, social, a mulher olha mais para essa questão pensando em algo desse sentido. É lógico que existem várias pessoas de várias formas, mas vocês veem, não estou falando pessoal, não na realidade de vocês, mas vocês veem isso, que na realidade as mulheres em geral, isso conta, e muitas levam isso a sério, na questão de, não estou falando de, nesse ponto, desculpa seu nome? Que a Tamara colocou, que foi muito importante, de visão, maravilhoso. Mas, se o cara tem a visão, se o cara é um cara crente, trabalhador, mas desprovido de capital, trabalhando para isso, e um outro, às vezes um passo atrás do que esse, mas bem provido de capital, como é que funciona? Você acha que esse cara que é mais provido de capital, ele tem uma chance a mais? Não para você, tá? Para uma amiga. O que vocês acham? Pode comentar. Olha, eu acho que antigamente isso pegava muito mais e que tinha muita influência da família e sempre a família, tipo, vamos casar com a família tal. Uhum. Tinha isso antigamente. Eu acho que hoje não existe mais isso. Acho que a gente tem muita autonomia e liberdade para escolher. Mas o que eu vejo assim das meninas hoje, que isso sim pesa um pouco, mas também tem a questão do sentimento. Mas se você for escolher o sentimento, tipo, são duas pessoas ali bonitas e a pessoa tem mais, eu acho que vai chamar mais atenção. A pessoa vai ter um perfume importado, vai cheirar melhor, né? Entendi. Eu acho que rola isso sim no meio da igreja. Assim, para mim, acho que não, mas no geral chama atenção, faz diferença. Sim. Mas... Até porque é algo que não é comum, né? O Brasil, a gente tem que entender a realidade do brasileiro. O assalariado, o CLT, né? Diferente de uma Europa, dos Estados Unidos. Então, realmente, no Brasil, chama atenção. Mas eu acho que a diferença é que o que a gente vê, os meninos estão muito infantilizados. Então, não é porque eles não têm. É porque a gente vê que não existe uma vontade de, tipo, procurar um emprego, fazer uma coisa diferente. Trabalhar é normal, todo mundo trabalha. Sim. É bonito trabalhar. Sim. É válido. Inclusive, se você for arrumar um marido, você vai procurar uma pessoa que goste de trabalhar. Perfeito. Não uma pessoa acomodada. Muito bem. Então, os meninos, eles estão acomodados e estão vivendo muito na aba do pai, tá, tipo, 30, 40 anos lá, morando com os pais ainda. Sim. Então, talvez, eles estão colocando na mente deles, e se interessam por pessoas que têm status melhor. Mas não, você saiu da casa dos seus pais? Você está procurando alguma coisa melhor? Então, acho que é visão mais de futuro, isso, né? Como a Tamara falou. Muito bem, isso. Quem mais? Eu já ouvi isso dentro da igreja de algumas meninas que, não, eu quero ser esposa troféu. Esposa troféu, muito bem, um tema interessante. Eu quero ser esposa troféu, eu quero que ele me banque, porque eu tenho tudo na casa dos meus pais. Se ele vai me tirar na casa dos meus pais, ele precisa me prover tudo. E, na verdade, é aquilo que você disse mesmo, né, pastor? A realidade de hoje em dia, né, as pessoas assalariadas, homens assalariados, não tem como ser esposa troféu. E, além da realidade, isso também não é bíblico, né? A mulher de Provérbios, ela trabalhava, ela era comerciante, mesmo o marido sendo rico, porque ela tinha empregados. Mesmo ela tendo empregados dentro de casa, ela acordava ainda à noite para ir à feira, né? E ela era comerciante, ela acordava ainda de madrugada para dar ordem aos seus servos. Então, mesmo ela tendo toda a estrutura, ela era auxiliadora, ela trabalhava e ajudava dentro de casa.
Então, isso não é bíblico. Então, homens, se vocês têm encontrado mulheres que colocam a sua vida financeira à frente né, da escolha dela, que isso seja um princípio, que seja algo muito importante, reflita se essa mulher realmente é a mulher que você deve querer estar do lado. Porque isso não é bíblico, isso não é o que Deus nos ensina. E essas mulheres que eu ouvi, na verdade, são meninas de 18, 19 anos. Então, às vezes, não é nem falta de fé, é mais infantilidade mesmo. Sim. Legal. Às vezes precisa crescer, Legal. amadurecer um pouco mais e ver a realidade. Muito que as bom. coisas estão caras, Sim. né? Que não é tão fácil como a gente imagina. Muito bom, muito bom. Levantaram a mão ali no fundo. Olha lá. Pode levantar. Dá para ouvir? Eu queria definir um pouco os meninos, por uma questão do prover. Acho que a palavra aqui é sobre prover. Quando a gente fala de dividir um cachorro quente ou a gente ir para um jantar, o começo da conquista é importante. A gente quer ser conquistada e, nesse começo, a gente quer conhecer quem está disposto a prover. Às vezes, o cara... Você sabe que o cara tem o dinheiro, mas ele não paga algo para você. Você sabe que ele chega num carro bom, vestido muito bem, com perfume de marca, mas ele chega lá e espera que você pague o seu jantar. Ou você escuta ele comentando sobre isso. A questão de que das meninas, quando elas falam, das meninas, das mulheres, quando a gente fala sobre questão financeira, é muito delicado, porque para o homem a gente sabe que isso gera muita insegurança, ainda mais com o que a Ana falou, é um mundo muito difícil, com capital muito difícil, isso gera muita insegurança dos homens no geral. Quando a gente tem esse discurso de é importante ter o dinheiro, é importante que ele provenha, que ele pague, é legal. Todos nós queremos nos sentir validadas, valorizadas. Nossa, ele pagou, nossa, eu me arrumei, eu gastei o meu dinheiro também, que a gente também tem os nossos gastos, a gente também tem a parte onde a gente provê, a gente gosta dessa valorização. Só que, para algumas, fica nessa divisão de ou ele está sendo provedor, ele está dando o melhor dele nesse encontro, nesse relacionamento, ele ganha R$1.000, mas ele dispõe de pagar uma conta de 250 num passeio. Poxa, o cara ganha R$1.000, mas ele está dispondo. Agora tem o cara que ganha 10 mil e não paga um Mac para você. Então, existe o cara que é provedor, que a gente escuta muito sobre isso, até mesmo biblicamente. Isso é bíblico, de você ver que ele provém de alguma forma. Eu, pelo menos, penso que num relacionamento vai ter momentos onde vocês vão ter dinheiro e momentos onde vocês não vão ter dinheiro. É um cara que, quando a gente não tiver dinheiro, ele vai sair e fazer qualquer tipo de trabalho. Os meus filhos vão ter sustento dentro de casa. Ele vai fazer um iFood, ele vai aprender a pintar uma parede. Isso é um cara provedor. Pode ser que ele queira dividir um dogão comigo. Ok. Mas ele está falando, olha, hoje eu só tenho 50 e eu consigo só pagar 50. Nossa conta deu 100. A gente pode passar esse tempo juntos? É diferente de um cara que paga um jantar. Acho que é essa maturidade que a gente fala das meninas e das mulheres. É você entender que ele está provendo, que ele está dando melhor naquele momento. Que se você estiver num momento onde você e a sua família precisam dele, ele vai ter uma postura de um homem. Porque também ter o dinheiro, esbanjar, pagar conta, e no final você está presa financeiramente num cara, virando uma esposa troféu, aonde você não pode, se os seus pais ficam doentes, comprar um remédio para os seus pais, se você está numa situação de necessidade, por uma coisa sua, eu queria comprar um vestido novo para me sentir mais bonita. Não, eu tenho que perguntar para o meu marido se eu posso usar aquele cartão. Então, acho que existe o provedor. Ele provém para mim, eu me sinto confortável, eu sinto que ele está se esforçando para me conquistar num primeiro encontro, no nosso relacionamento, ele está se esforçando para mostrar que ele me dá a segurança. Acho que a nossa visão do dinheiro, ela vem daí, de ele me dar essa segurança se eu precisar. É que, às vezes, a gente acaba confundindo um pouco. Nossa geração tem muita influência digital, a gente vê muitas mulheres falando quanto é importante o cara ter dinheiro. É uma situação delicada, onde eu entendo que os meninos sofrem muito isso nas rodas, que a gente senta numa comunhão ou num pós-culto, ou até mesmo fora, num trabalho, você escuta que, para o homem, isso gera muita insegurança. Toda vez que a gente reafirma esse discurso de ele tem que ter dinheiro, menos eles olham a gente como as interesseiras, não é sobre interesse, é sobre segurança. Então, muito bem, muito bem. Eu acho que conseguiu explanar bem. Olha aí, ó. A voz das meninas aqui.
A Fê quer falar. E é interessante essa colocação, porque a visão do provedor não é sobre o quanto, mas sobre o foco, o como, né? E toda essa questão. Obviamente, que nem nós falamos, né? E a Ana colocou aqui. Há mulheres realmente que acabam colocando aí, né, as Maria Chuteiras da vida, né, que tem as suas famosas por essas questões, mas a grande verdade, nesse caso, até pela infantilidade, como a Ana disse, é que a mulher, quando ela se coloca como quando ela tem um preço, ela se coloca como um objeto, e objetos são descartáveis. Né? Então a gente vê muita gente sofrendo às vezes dentro de relacionamento porque ela mesma se permitiu entrar numa situação como um preço, né, Fê? Só complementar aqui, porque ela deu o nome dela, mas só frisando assim mesmo o que ela quis dizer. Eu acho que o importante não é o que você tem, e sim a intenção do rapaz. Assim, às vezes a gente entende. Também tem a questão da idade. Às vezes a pessoa... Tipo assim, se você é estagiária, e você namora um estagiário, você não pode exigir que ele sustente você. Você tem que ir atrás do seu enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem saúde. Eu acho que o que importa mesmo é a sua intenção a respeito disso. Porque é o que ela falou. Eu até conheço, sim, não são da igreja, mas casos próximos, assim. Às vezes o rapaz, ele começou a trabalhar muito tarde porque os pais bancavam tudo para ele, então... só que a namorada não, ela vinha de outra condição, precisava trabalhar e, tipo assim, cobrar mixaria, assim, na frente de todo mundo, porque precisa de dinheiro para comprar a dancinha do jogo, entendeu? Então, tipo assim, é sobre a intenção, porque... Eu trabalho, fiz faculdade, eu sou CLT, eu sei que as coisas não são baratas, mas o propósito de um casamento, na visão cristã, é uma família. Então, como que eu vou confiar que o meu marido, no dia que eu precisar, que eu quiser ter meus 3 filhos, eu vou precisar parar um pouco de trabalhar, enquanto eles são muito novinhos, eu quero cuidar pessoalmente deles, ensinar para ter uma família estruturada, porque senão você vai ter que pagar de todo jeito. Se não é a mulher que está criando seu filho, você vai ter que pagar uma babá ou uma creche, então é melhor que seja quem você confia, quem você respeita. Então, assim, não me enche os olhos, um carrão, nem nada. Óbvio que a gente espera que, se eu trabalho, tenho um emprego, um homem, assim, hoje em dia, 25 anos é um homem, vamos supor, uma idade média, assim, 25 anos é um homem. Você tem que estar se sustentando, não é que a mulher é interesseira, mas, assim... Você não quer trabalhar por você? Você não quer ter um bom emprego por você? Uma boa casa? Entendeu? Um homem de verdade com esse instinto provedor, ele está preocupado, não está te pensando, ela está interessada em mim, ele está pensando, eu vou dar o melhor para minha família no futuro, entendeu? E a mulher trabalha, a gente faz o nosso, a gente cuida, a gente não está... Eu, por exemplo, eu posso falar pela maioria das mulheres, a gente, assim... Você vê, as meninas hoje em dia, é o que ela falou. As coisas mudaram, a gente estuda, a gente trabalha. Não é que o carro importado, minhas histórias... Porque, às vezes, assim, se você é muito novo com um carro tão caro, às vezes nem foi você que comprou, foi seus pais. Tipo, o carro que eu uso, meus pais que me deram, assim, pra gente usar, pra vir pra igreja. Então, eu não exijo que o cara tenha um carro agora, mas a intenção, porque... Já me aconteceu, assim, tipo, tá conhecendo uma pessoa aí, ai, que é muito puxado, né? Essa rotina é horrível, eu odeio. Isso daí trabalhar... Gente, isso na hora, você perde o brilho da pessoa, tipo... Você não quer ter nada por você, não é nem pela menina. Então, assim, não é que nós somos interesseiras, é assim... E também para as mulheres, a gente está fazendo o que a gente cobra, a gente já tem uma idade, a gente... Você já consegue comprar as suas coisas, você poderia dar um presente aos namorados, você vai precisar do seu pai para isso, entendeu? Eu acho que é isso. Legal. E esse ponto do se bancar é muito importante antes de pensar em se relacionar, né? Porque quando a gente fala de um relacionamento, principalmente dentro da igreja, que visa o casamento, bom, a gente sabe que é importante o homem correr atrás do pão de cada dia, né? Que o Senhor nos dá, obviamente, mas que a gente vai ter que correr atrás. E eu acho que é isso que as meninas esperam. As meninas cristãs, maduras, elas esperam um homem que corra atrás, que esteja preocupado em bancar. Não importa se ele é atendente do McDonald's, mas se ele está preocupado em bancar, eu acho que é o que faz a diferença, né? Amém? O atendente do McDonald's? Ah, agora pegou, hein? Aí, molecada. Tô com 6, hein? Brincadeira, meninas, brincadeiras. Vamos para a próxima pergunta. Com todo respeito ao atendente do McDonald's. Vocês são maravilhosos. E eu sempre evangelizo quando eu chego lá. Vocês são uma bênção. Um comentário aqui interessante. Nas caixinhas de pergunta, um rapaz, você mesmo, disse isso. Vou dar uma acertada no português que você não... Você poderia ter jogado no chat GPT, viu, Vaso? Mas tá bom. O pastor vai dar uma ajeitada aqui. Elas falaram
que a gente não tem atitude. Mas quando nós mostramos interesse, elas ignoram. Falou assim, elas falam que a gente não tem atitude. Mas quando a gente demonstra interesse e mostra atitude, elas ignoram. Esse foi o comentário, não foi uma pergunta. Mas agora eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? Vou fazer uma pergunta com base nesse comentário do irmão. Qual é a famosa dita cuja atitude que vocês esperam? Entendeu? Porque essa palavra está na boca da mulherada. Atitude. O homem não tem atitude, o cara não tem atitude. Não tem atitude, atitude, atitude. O que é essa atitude que vocês vão ter que desenhar? Que tem uns caras que não entenderam ainda o que é atitude. Qual é essa atitude? Que tipo de atitude? Porque aí tem uns caras que falam assim, não, tem que ter atitude, atitude. Vou ter atitude. Aí o cara tem atitude, a menina, ô louco, muita atitude. Aí o cara, não sei o que eu faço. Entendeu? Então explica, vamos ser didáticos, ok? Ok? Vamos ensinar. Vamos ensinar. A Pri vai falar aqui, que atitude é essa? Pastor, eu acho que, partindo desse princípio, tem algo chamado equilíbrio. Eu acho que quando a gente fala sobre atitude, a pessoa acha que ela tem que chegar fazendo e acontecendo, e não é. E, ao mesmo tempo, também ela não precisa chegar assim. Eu acho que tudo precisa de um equilíbrio. Igual a gente falou, a pessoa é emocionada. Não é porque a gente fala a pessoa não precisa ser emocionada que a pessoa vai ser uma pedra de gelo. Sabe? Demonstrar sentimento não significa uma masculinidade frágil. Mas isso depende de como ela é demonstrada. Então, assim, a gente fala ter atitude. Primeiro, se a pessoa não sair da rodinha, já não está tendo atitude. Beleza, saí, fui conversar com a pessoa. Chega, estabelece uma amizade. O princípio de um relacionamento é uma amizade. Então, não é chegar já, então, porque eu estou interessada. Não, calma, descansa. Não é assim também, sabe? Então, assim, poxa, chega, conhece a pessoa, conhece a história da pessoa, todo mundo tem uma história, todo mundo tem algo a contar, tem sonhos, tem projetos, tem propósitos de vida. Então, não adianta você querer estar com uma pessoa que você nem sabe qual é o propósito de vida dela. Você vai construir o quê com ela? Então, ter atitude não é só chegar e sair atirando para todo lado, sair conversando com todo mundo, conhecendo todo mundo. Não é isso. Mas é você ter um foco, você ter um equilíbrio, você ali, você chega, conversa com a pessoa, você conhece quem ela é, e a partir daquilo você vai ver nas atitudes, né? A gente não está numa verdade absoluta. O que faz muito sentido para mim pode não fazer total sentido para a Fer, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa precisa ter um feeling, precisa saber, olha, cheguei. Igual a Lê falou da questão do você ali persistir. Você chegou, você persistiu, você entrou em contato, você viu que a pessoa só te ignora, ela não quer. Já partiu daí, não quer. A pessoa te respondeu, a pessoa demonstrou. Começa ali uma caminhada, vai indo. Você vê que a pessoa não correu de você quando você insistiu? Bom sinal. Mas aí, se você viu que a pessoa já está te evitando, não está querendo ficar perto e tal, não é por uma questão de, eu tenho que insistir mais. Não, é respeitar limites. Sabe? É você saber que cada pessoa é diferente de uma da outra. Tem gente que vai gostar da pessoa que é um pouco mais melosa, digamos assim, tem gente que não vai nem querer distância, sabe? Então, é você conhecer, porque se você conhece a pessoa que você está interessado, você já sabe como a pessoa é. Então, você vai saber que tipo de atitude agrada e que tipo de atitude desagrada também. Então, é dia a dia. Então, não é qualquer atitude, tem que entender a atitude que agrada a pessoa em específico. Exato, e para isso precisa conhecer a pessoa. Então não tem uma atitude, segundo o que nós ouvimos aqui, elas aplaudiram. Então não tem uma atitude específica. Você vai ter que ter um livro autobiográfico daquele ser específico, entender quais atitudes aquela pessoa entende. Muito bem, quem mais? Vamos lá, Priscila. Que bendita atitude é essa? Qual que é a atitude? Que atitude? Por quê? Para eles poderem enxergar. Qual é a atitude? Que atitude que ensina os homens aí? Vamos lá, vamos ser mais clara. A atitude que eu acho, se ele já tem uma amizade com essa pessoa, já está conhecendo, já está inteirado ali de como que essa pessoa é. Eu acho que tem que ter a atitude de pegar e falar que está interessado, sim. Tem um momento certo, um momento correto dele falar isso. Porém, se ele ainda não conhece, não tem ainda amizade, só está ali na observação durante a igreja, a atitude que nós queremos é demonstre com olhares. Normalmente as mulheres demonstram
retornando com olhares. Ah. Fica aquela vigiadinha, né? Dá uma olhadinha? É. Mas não pode piscar, Quando piscar. eles Piscar não. É atitude demais. Dá uma sei piscadela. piscar, Não pode. Piscar não pode. Dá cá. Assim não dá. Tá bom. Não Quando pisquem, eles- não eles pisquem. saem da rodinha, Se tiver com né? coisa no olho, cuidado. Precisam sair daquela rodinha deles e se a irmã tá de olho, ela vai dar aquela, né, secada. É aquela coisa assim, você que olha, não, ela aí olha a um hora que a pouquinho mais- pessoa olhar, você desvia. Tipo isso. Pega as Então, eu mães. acho que assim, a atitude é quando ele não conhece, ele ainda não chegou na amizade, vai atrás, segue nas redes sociais, faz um comentário. Eu acho que assim, a curtida é legal, mas naquele sentido, curtiu? Gente, às vezes uma mulher ela tem 50 curtidas naquela postagem. Acho que tem que ser um comentário mais intencional. Sim. Não uma Olha, coisa aleatória, assim, nossa, mais você específica. está linda. Ótimo, maravilhosa, ela mas e aí? Aí ela vai falar obrigada, aí vai ficar naquilo. Então, eu acho que assim, você Falta tá... objetividade. Falta, acho que assim, você está linda, por exemplo, postou um livro, qual é esse livro? Pergunta, mostra interesse, conversa, é dali que vai virando uma conversa. Se a irmã não quer, ela vai dar aquela resposta seca, vai te deixar ali, né, horas, para demonstrar que realmente não quer. Então, quando ela Muito bom. quer, ela vai responder imediatamente, Entendi. ela vai falar, ela vai dar continuidade na conversa, vai dar abertura. Então, eu acho que essa é a atitude para quando eles ainda não têm amizade. Objetividade. Então, tem que ser objetivo. Não é isso só aí. lá seguir. Começou a seguir, ver todos os stories da irmã todo dia. A irmã fala, poxa, ele está vendo lá todo dia, mas não fala nada. Então, você... Tem que agir. Aí vem o outro com mais atitude. E aí, essa eu não queria que você... É sempre assim, esse eu não queria atitude. Aí quem a gente quer... Olha aí. Então, eu acho que assim, todos têm que ter atitude no sentido de partir para cima. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Mas com moderação. Isso, irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Não leve Isso. a... Mas eu entendi. É ter objetividade. E quando a coisa já está encaminhada, teve um comentário na caixinha que uma moça disse assim: em certos momentos, parece que a mulher, por sua atitude, é mais homem do que o homem. Tem mais atitude que o homem deveria ter, e a mulher que acaba tendo essa atitude porque falta hombridade, falta objetividade, que deveria partir do homem. Então, eu acho que aqui a gente entra naquele ponto que a gente estava conversando agora há pouco, acho que foi a Lei que falou, que o cara gosta, mas ele não, ele espera o jogo tá ganho, demonstrar que tá quanto? Tá 4-0, aí eu boto o meu jogador em campo. Se eu perceber que o negócio pode dar ruim aqui, eu não entro em campo. E aí falta essa objetividade e essa atitude, né? Muito obrigado pelo seu comentário, foi muito bom. Mas também, bom, isso aí eu vou conversar com os meninos, mas desculpe decepcionar vocês, meninas, mas muitas vezes, isso é verdade, e é triste, muitas vezes falta objetividade, porque o vaso está de olho em umas 3, então ele está ainda tentando entender qual ele vai ser objetivo. E geralmente é essa que ele quer ser objetivo, já está em outra. Então ele espera resolver uma situação e deixa as outras ali em banho-maria. E aí falta uma atitude, muitas vezes não porque o cara não quer ter atitude. Não porque ele é porque ele tem outro interesse. Então isso, obviamente, a gente está falando de pessoas que precisam ter um tratar aí mais profundo, né? Mais alguém? Mas tem outro jeito também de ser objetivo, se você quer conquistar, ou pelo menos você quer que as mulheres te olhem. Vamos começar, então, sendo bem objetivo. Gente, mulher não gosta de homem frouxo. Então, às vezes, o que eu percebo também, principalmente, eu não sei se é a nova geração também, cara, tem um monte de mulher carregando um monte de peso e os homens estão sentados. Gente, Olha aí, mulher gosta de ver homem fazendo coisa de homem. Eita, receba. Então, assim... Receba que é forte. verdade, Repita, minha irmã. verdade. Repita isso, minha irmã. Mulher gosta de ver homem fazendo coisa de homem. Então, como? às vezes, eu percebo o quê? Vocês acham que mulher só se importa com dinheiro, mas se vocês soubessem quanto que uma mulher acha bonito um homem carregando um peso. E outra, não é só para sua mulher. Às vezes, uma irmã da igreja, não é sua namorada, não é ninguém, mas ela está carregando um peso e você está sentado. Seja gente, mulher gosta de gentileza. Olha aí, ó. Então, inclusive, voltando na pauta financeira, né, do primeiro encontro, não é sobre o dinheiro, é sobre a gentileza. Então, é assim, mulher, você quer conquistar uma mulher, ou pelo menos que as mulheres comecem a te olhar
Seja gentil, cavalheiro, faça coisas de homem. Homem pega peso. E não só tratar bem e carregar o peso Não é da só halteres. quando você. E não só quando estiver namorando, sabe? Seja gentil num geral com as mulheres. Eu não sei vocês, mas eu observo muito como aquele homem vai tratar as outras mulheres. Ele só vai carregar o peso quando for meu namorado, o meu marido, mas e as outras mulheres? Então, assim. Eu vejo muito masculinidade de um homem que ele se propõe a fazer. Não, um exemplo agora que a gente está na igreja. Olhar se esse homem ele faz coisas braçais dentro da igreja. Legal. Tá, pagar uma conta, vamos lá, a gente paga também. Mas e aí, o negócio braçal? Então, homens, se vocês querem conquistar uma mulher, as mulheres, sejam mais homens, então, sejam mais másculos também, carreguem peso, não só da menina que você está interessado, mas no geral. Eu não fui no acampamento, mas eu já fiquei sabendo que os meninos lá em cima, sentados. Gente, desce, as meninas estão todas lá carregando as próprias malas. Desçam, ajudem, peguem peso, furem parede. O que está precisando lá? Pintar a igreja. Sei lá, gente, façam coisas mais másculos, porque se a gente for pensar também de prover só financeiramente, a gente já provê. Mas a gente também carrega peso, mas a gente não quer, tá? Pelo amor de Deus. Então, Muito vocês querem bem, conquistar também a mulher, façam coisas másculas, entende? De que realmente a mulher vai se sentir protegida, né? Nossa, ele faz coisa, eu não vou me sentir desprotegida perto desse cara. Então, Bicho eu é vou bruto, realmente bicho ser vai simpática na hora acontecer. que ele vir me chamar, porque eu já vi que ele ajuda. Macho alfa. Que ele é macho alfa. Então, quando ele for conversar com ela no direct, ela vai falar, nossa, aquele dia eu vi que ele carregou o peso da irmã. Olha aí, ó. Não foi nem comigo que ele estava de olho, mas ele é gentil e cavalheiro com todas as mulheres. Não é só porque ele está afim de mim. Então, eu acho que isso é muito importante. Não é? Que isso, hein? Olha só. As meninas aplaudiram. Muito bem. Não é colocar em CF. Lembrando tá, que galera? nós estamos agora, você que está vendo nosso podcast aí, você que está na jornada da JNI, nós estamos abrindo o nosso recrutamento da JNI. Agora, nesse mês de março, e você está convidado a inteirar a nova área da JNI, a nossa área de staff. Então, pegue peso, meninão. Muito bem, muito bem. Mais alguém sobre esse tema ou eu posso fazer a próxima pergunta? Próxima pergunta? Então vamos lá, mais uma pergunta, já estamos encerrando. Mais uma pergunta aqui dos nossos irmãos. Bom, essa pergunta é uma pergunta que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas disseram o seguinte: quando vocês dizem, abre aspas, só te vejo como amigo, fecha aspas, estão decidindo, olhando ou não para a aparência. Né? Então, reforçando a pergunta do irmão, uma pergunta inteligente, eu confesso. O irmão fez uma pergunta inteligente. Quando vocês dizem, só te vejo como amigo, traduzindo, versão Clebão, você olhou a lata e falou, não dá. Não dá. Queria, me esforço para ver algo a mais, mas não vai. Entendeu? O irmão perguntou, é isso que vocês estão querendo dizer? O só te vejo como amigo tu é desprovido de beleza. Tua lata ainda não fez uma funilaria. Faz um glow up, dá um tchan, entendeu? É isso que vocês querem dizer, meninas? Essa é a pergunta do nosso internauta. Olha, você quer falar? Vamos lá, quem está com o mic aí? Tá, eu vou falar aqui minha opinião e depois eu passo pra você. Gente, sejamos sinceros que é óbvio que a aparência é um fator muito interessante, sim, tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Vocês, homens, vocês não querem assumir uma feinha nos olhares de vocês. Vocês querem chamar a menina que chama atenção, ou a menina que é bonita no seu olhar. Mas esse negócio de aparência, quando a gente falar isso pra você, ou algo do tipo, é uma série de fatores, tipo, não é só a beleza. Às vezes o cara pode ser, nossa, gatérrimo, mas o cara fez uma coisa ali, uma atitude, a pessoa começa, sei lá, não ficar nada interessante. E foi o que a Tâmara falou. Se o cara tá ali, ela citou o acampamento, se o cara tá ali escolhendo a mulher que ele vai levar a mala dela, ou ele só é gentil para atrair alguma coisa, ou sei lá, se mostrar alguém que você não é, isso também conta muito. A mulher, ela não olha só
a lata. Ela olha muito dentro da lata. Entendi. Entendeu? O conteúdo da lata. É. Entendi. Mas a lata conta sim, tá? Assim como conta na visão de vocês. A lata conta dentro e fora. Com certeza. Entendi. Quem mais? Mas a resposta dessa pergunta, eu acho que depende da fase. No microfone. Eu acho que a beleza, para começar, ela é um pouco individual, porque às vezes o homem está interessado numa menina. Ela viu e não achou ele assim muito bonito. Porém, às vezes tem outra que vai achar ele bonito e as pessoas às vezes não entendem isso. É a tampa da panela. É a tampa da panela. Entendi. Então, a beleza, ela conta, mas é o que as meninas falaram. Não é só a beleza, a gente também quer olhar o interior. O que a pessoa faz, entendeu? Quais atitudes que o cara toma. Então não é também, só o que tem- Espírito Santo que vai ao interior. As mulheres também estão de olho no também. interior, E entendi. também tem aquela questão que o homem, às vezes, fica muito preso tipo, na questão do medo, então o cara não se aproxima. Eu acredito que tudo começa numa amizade. Então, antes de saber se você é o tipo de homem que vai atrair aquela mulher ou não, por que não começa numa amizade? Começa a conhecer melhor a pessoa para ver se ela vai ter um certo tipo de interesse em você ou não. Tá, mas a pergunta em específico. Pergunta foi: quando vocês dizem é só amizade, é porque não foi com a lata? Não. Mas pode ser. Pode ser. Mas... Pode ser. Não, eu acho Pergunta que- inteligente, pode ser. Às vezes pode ser porque a pessoa não acha a outra bonita, mas às vezes na amizade a pessoa já conheceu e viu que o cara não. Entendi. Não tem Pode ser atitude. mais, pode ter mais. Às Tá. vezes Ok, quem mais? Vamos lá. Respondendo essa pergunta em específico. Eu acho que depende do time. Se o cara já perguntou de cara o que quero alguma coisa com você, a menina falou, com você eu só vejo amizade, então depende do time. Vamos lá. Foi muito recente, não deu nem tempo assim deles criarem uma amizade de verdade, então sim, foi por causa da lataria dele, vamos ser sinceros. Agora, se realmente foi assim, chegou realmente a ter uma amizade, chegou a conversar, chegou a trocar uma ideia, e ela falou isso, então realmente é um não, porque ela viu que não tem coisas que bate com o que ela quer pra ela. Então, depende vamos ser sinceros, que a gente olha sim a cara do Aí, ó, homem. tá vendo? Olha assim a Porém, lata. a gente tem que entender Tão de que olho a na mulher, lataria. a gente não é tão visual quanto o homem. É. Então, o cara ele pode não ser tão bonito, mas ele tem atitudes de homem, uma atitude bonita. de homem, Cara, ele não beleza. precisa. Depois a gente melhora esse homem, entendeu? Depois a gente veste ele melhor, a gente ajuda ele a se vestir melhor, a gente ajuda ele a escolher um corte que vai deixar ele mais bonito. visagismo. Então depende do time. As irmãs fazem até visagismo. A gente pega na planta e melhora. Então, Legal. eu acho que sim, mas depende do time. Ok. Sim, se for muito no começo, foi porque você... Entendi, a lata tá entendeu? arruinada. Mas se for ali mais pro meio da conversa, ali, vocês já estão conversando há um tempo, realmente foi porque alguma coisa não bateu com o que ela quer pra ela. Perfeito, muito bem. Porque Tá, a muito beleza bom. a gente constrói depois. Tá certo. Quem mais? A Gabi quer falar? Gabi Silva. Vai lá, Gabi. O que significa isso, Gabi? Só te vejo com amigo. Você já falou isso já, Gabi? Não vem o caso agora, né, Gabi? Tudo bem. Mas o que significa? Traduz. Lata desprovida, é isso? Não, não é. Não Acho que é? as meninas resolveram muito bem. A gente não olha só para a aparência, mas se o menino está preocupado com a aparência dele, hoje nós temos recursos para ele melhorar. Que legal. Que Acho legal. que as meninas olham para a aparência. Esse não é o caso, né, dele, tipo, te vejo como amigo só pela sua aparência. Isso não acontece. A gente olha muito mais o interior, o que ele tem a oferecer, do que como ele aparenta ser. Mas a aparência conta. E hoje, tipo, as meninas também são visuais, né? Ela diz, a gente não é tanto quanto os homens, mas nós também somos. E hoje tem Instagram, gente, tem meninos, tem dica de moda para tudo quanto é lado. É só se cuidar um pouquinho. Ok. Não, legal. Eu quero aproveitar, gente, porque a Gabi trabalha com moda, né, Gabi? E vamos lá. Então, já que a lata é algo que importa, obviamente, mas a gente já viu muitos caras assim com a latinha estragada, mas bem. O que faz o cara se tornar diferente? Agora é uma dica, você tem que anotar isso agora, cara. Isso chegou no seu momento. Você que é parecido com o Sméagol lá do Senhor dos Anéis, você que fala assim, Senhor, a beleza caiu do meu lado e não me atingiu, entendeu?
Você mesmo, é você que eu tô falando. Elas vão te ensinar como dar um glow up. Glow up, né? Glow up. Você vai ficar hysteric. Você vai ficar um cara, entendeu? Agora, não vai ser por mim. E nem pelos seus caras, amigos seu que anda aí, que anda só com camiseta de time. Agora as meninas vão te ensinar como dar um up aí nesse negócio. Gabi, você é moda, você é uma menina diferenciada, entendeu? Eu não tinha isso na minha época. Eu colocava uma bermuda xadrez com uma camisa listrada, eu estava achando que estava tudo certo. Como é que um cara hoje, qual que é o estilo? Se o cara chegar no estilo na igreja, você vai falar assim, rapaz, esse homem é feio, mas é estiloso, hein? Porque eu já percebi isso. Tem cara bonito, que vocês falam que é brega, e tem cara que tem uma latinha meio estranha, mas fala, nossa, ele é descolado. Como é que o cara tem que fazer? Já pega aí a dica. Acho que não tem algo pronto. Tipo assim, todo mundo tem um estilo pessoal e isso é muito individual. Mas tem alguns pontos que é geral, né, gente? É ser limpinho, tá com a unha cortada, cabelo cortado, a barba feita. Eita! Agora, bem que eu fiz a minha isso hoje. é uma coisa geral de todas as meninas. Se ele tá com uma calça muito justa... não Calça dá. justa não vai. Não vai. Mas se a irmã foi de Goiânia, Pastor, não dá. lá em Goiânia, o sertanejão vai embora. Não dá. Calça colada aqui em Campinas não rola. Não rola. Então, se você estiver assistindo esse podcast de uma outra cidade e você tem interesse em alguma menina de Campinas, esquece a calça colada. Não, mas falando de... Apesar de calça sério. colada em qualquer lugar também. Não, tá terrível. Mas falando de verdade, né? A pessoa que ela demonstra interesse em se arrumar. Você consegue ver a diferença de uma pessoa que pega qualquer roupa no guarda-roupa e sai do jeito que ela tá, e a pessoa que pensou em como ela vai ser vista. Ela tem que por pensar no outras pessoas. look, ela tem que ter uma A intencionalidade. nossa imagem comunica. Tudo que a gente faz comunica. Então, a gente tem, por exemplo, eu tô arrumadinho. Tipo, eu pensei nessa camiseta, eu sei que essa aqui eu vou estar arrumadinho, mesmo não sendo a camiseta mais estilosa do mundo. A pessoa ser intencional, né? Tipo, essa camiseta vai me deixar legal, essa calça vai me deixar legal. Não é, peguei qualquer coisa e saí do jeito que eu tô. E vamos ser sinceros, né, Gabi? Quando eu entendi isso, minha vida mudou. E você pode ajudar os meninos aqui. O grande ponto não é a hora que olha para o guarda-roupa, é na hora que vai comprar, não é? Porque não é sobre valor. Você pode ir lá na Renner, pegar uma camisa lisa que combina com tal. Dá umas dicas aí, Gabi. Ajuda os caras aí, a mãe dos caras tá vestindo os caras aí igual ele tinha 5 anos. Ajuda os caras, os caras tá precisando. Mas buscar referências. Igual eu comentei com um amigo essa semana, ele me falou que queria mudar o estilo. Falei, Gabi, o que eu faço agora? Eu falei, busca referências. Buscar referência. Então, Busca anota. referências. Primeiro passo, buscar referências. O que você Pinterest. acha legal? Pinterest, Aí, Instagram. Instagram. Hoje tem muito menino blogueirinho por aí. Então, você segue consegue, os blogueiros para ver. Segue os blogueiros. Fala, o que eu me identifico? Como que eu quero parecer? Tipo, eu quero parecer mais responsável. Então, eu vou buscar referências que me tragam essa maturidade. Então, Legal. referências. Então, você busca, pensa no que você quer antes. Tipo, quero parecer isso. Legal. Mas dentro da sua personalidade. Não tente parecer algo que você não é. Perfeito. E aí você vai atrás de peças já depois de ter. Legal. E é bom ter, né, alguém que te dá uma validação ali, alguém que tem aquela ideia, fala assim, o que você achou? Tá legal. Pergunte. Né, perguntar, isso é muito bom. Eu tenho minha esposa maravilhosa que sempre me ajuda a eu não sair brega de casa. Obrigado, Gabi. Mas, deixa eu fazer uma outra pergunta. E o irmão que tem a sobrancelha mais feita que a irmã? É estilo hoje? Não, na minha época era um caso meio estranho, mas hoje tá comum. Tá comum, os caras dão aquela cuidada. Os barbeiros já faz a barba, já tiram as pestanas. Porque antes o povo só tirava a emenda, né? Pra dar uma ajeitada. Mas agora não, os irmãozinhos tá dando aquela pá. Eu sei que é pessoal, é gosto. Mas no geral, as irmãs vê hoje, né? A nova geração. Eu sei que tem várias gerações representadas aqui. Como vocês pensam? Você acha assim, é um cara que se cuida, é um cara estiloso, é um cara que se preocupa com detalhes? Ou para algumas irmãs fala assim, não, para mim não dá não. O que você pensa sobre isso? Aí vocês podem passar aí o microfone, fique à vontade. Pessoal do que geral, mas acredito que a maioria também pensa assim. Quando fazer a sobrancelha, sim, importante, questão de higiene, mas aquela sobrancelha desenhada e perfeita, eu não gosto nem para mim, muito menos para um homem. Olha aí, ó.
Então não vai fazer esses negócios aí desenhado, né? O símbolo da Nike, bem desenhadinho, não pode. Tá bom, quem mais aí, meninas? Vamos lá. O que vocês acham? Eu acho que homem é homem e mulher é mulher. Então, às vezes a gente É bom explicar. tem alguém... Calma. Bom. Não, eu falo em relação à postura. Ah, legal. Porque, É bom, às é bom, vezes, né? eu tenho Hoje em dia tá alguém bom. do meu lado que parece mais a minha amiga em relação a cuidado do que a um parceiro de fato. Então, a gente quer que o homem se cuide, mas a postura masculina, ela não pode ser a mesma postura de uma mulher. Então, assim, eu vou me cuidar, eu vou no salão. O homem também, eu espero que ele se cuide, porque é recíproco. Mas a gente espera que tenha, de fato, assim como as meninas falaram, do homem pegar peso. Então, assim, a postura masculina, quando o cara, às vezes, quer competir ali com a mulher, assim, ele se cuida muito, ele faz muito em questão de aparência, muitas preocupações, assim. Eu acho que pode ultrapassar um limite saudável e, para a mulher, deixa de ser, talvez, perca um pouquinho a admiração, entendeu? O homem perde aquela masculinidade que é saudável. Óbvio, sempre estar cheiroso, sempre estar limpo, né? Tirar o meio aqui, cortar a unha. Mas, assim, cuidado para não disputar com a mulher essa questão de ser o cara que se preocupa muito com a beleza e ao invés de ir em detrimento de outras coisas. Então, é isso. Somos diferentes, então eu não quero uma amiga, né? Um parceiro que vai comigo no salão para ficar fazendo cabelo, para fazer... Não, eu tenho minhas amigas para isso. Então, o homem tem a postura de homem, de fato, e saiba o limite ali que é saudável. Não precisa fazer aquele Nike na sobrancelha, aquela calça grudada que você não deixa nem respirar. Então, acho que é o básico que diferencia uma postura feminina de uma postura masculina, até no dia a dia, na roupa, na vestimenta e na postura. Muito bem, muito bem. Quem mais? Só para complementar também o que ela falou, essa competição de quem se cuida mais. Eu acho que sim, eu concordo com a opinião de todos, e a opinião de todos tá iguais, estão todos iguais. Isso a gente está vendo muito hoje em dia na internet solta assim, áudio, vi homens de 2026. Eu me cuido, eu faço isso, eu compro aquilo, meu perfume custa R$500. Eu vou no barbeiro que pago R$400, R$500, tipo, fica competindo quem se arruma mais para a mulher estar assim. Tipo, tem mulher que se cuida básica, mas é um cuidado básico que deixa ela confortável e bonita e bem cuidada também. É só para puxar o gancho complementar. Porque se o irmão gastar mais com cosmético que a irmã, aí começa a complicar. Skincare. A irmã quer gastar mais, entendeu? Se você começar a competir, aí começa a ter um problema. Isso, skincare, Entendi. comprar um sabonetinho de rosto, um filtro solar para também não envelhecer e ficar muito a lata amassada. Mas, velho, válido. Jogou no Egito sem protetor solar. Válido, eu não acho que isso tenha problema, não acho. Mas, né, também vamos modos. Ok, maravilha. Modos masculinos. Eu garanto que o básico funciona para o homem, mas quando você está focado demais na vaidade, fica meio estranho. Beleza que você se cuida, tal, essas coisas, mas você sabe trocar um pneu? Eita! Você sabe trocar um pneu? Receba. Você sabe trocar uma lâmpada? Você sabe trocar um chuveiro? Você sabe fazer isso? Então, assim, você se cuida... Tira a cutícula. Mas não troca um... Não. Tem uns irmãos que tiram a cutícula. Não pode? Não pode, deixa alinhada, deixa a unha... Só alinhada. Deixa a unha cortadinha, o cabelo, o corte de cabelo, a barba feita, tá ótima. Mas também entenda o que é... entenda o que é coisas femininas, tipo cuidado feminino, com um cuidado básico para o homem. O básico funciona. É isso. Muito bem, muito bem. Mais alguém, antes da última pergunta? Inclusive, nessa parte de beleza e vestimenta, já que você está interessado em uma garota, vê
puxa o assunto, fala, nossa, eu estou indo no shopping, o que você me indica? Gente, isso é um ótimo assunto para você pega essa chamar dica, hein? para conversar. Nossa, eu vi que você se veste bem. Você não consegue me dar umas dicas mesmo aqui pelo Instagram mesmo? Eu já dei essas dicas pros caras já. Eles Ou não então, pegaram, manda, então tem que- se já que agora, depois do podcast, você vai comprar um creme para você passar, né, nesse lábios todo ressecado, você vai mandar... Nossa, gente, dá até agonia. Você vai mandar pra Lábios menina que você tá ressecados indo- dos homens, então, incomoda. Ou em qualquer pessoa, É melhor né? cuidar menos da sobrancelha e cuidar mais do lábio ressecado. Exatamente. Tá vendo? Tá Aí com o você vai beição mandar- aí, tudo seco aí, cheio de casca. Cuida desse beição aí, ô E não beiçola. compra com cor, não. Então você vai mandar mensagem pra menina que você tá interessada e fala, nossa, eu tô precisando comprar um negócio pra hidratar. Você vai falar negócio também, porque homem não sabe o nome das coisas. Tem que dar uma... entendeu? negócio. Pra hidratar meus lábios, o que você indica? Cara, ela já vai começar... Ela já vai sentir que ela tá cuidando de você, porque a gente tem isso dentro da gente de cuidar. Então, nossa, eu tô indo no shopping, eu vi que você se veste bem, o que você me indica comprar? A gente já vai falar, você troca essa calça aí apertada demais, moço. Entendeu? Compra uma camisa. Então já vai ser um assunto Legal, para chamar a olha garota aí. que você está interessado e um assunto legal, um assunto que não é invasivo, um assunto que ela vai falar, nossa, ele admira o jeito que eu me visto. Muito bom. Então já é um assunto muito legal para Pra se já criar iniciar ali. um papo. Exatamente. Muito bem, gostei. Agora, última pergunta aqui, que nós recebemos do nosso querido internauta, né, instagramável. Seguinte, perguntaram, se fosse estabelecer um top 3 do que é mais importante em um homem, qual seria? 3 pontos, top 3. Entendeu? Assim, esse cara é um cara visionário. Parabéns. Você que fez essa pergunta. Porque o manual de entender a mulher tem 30.459 milhões de páginas. Agora, qual é o top 3? O que está lá em cima, entendeu? Quais são os primeiros pontos para vocês que esses 3 primeiros pontos arrasta, entendeu? Qual seria? Eu sei que é uma pergunta difícil, já de imediato. Tem umas irmãs com a mão assim, outras pensando. Falei, meu Deus, algumas nunca pensaram nisso. Qual é o top 3? São tantas equações, né? Mas o que seria o top 3? Vamos lá, quem responde? Amigo, é o seguinte. Amigo pode ser que você tenha uma cara meio tal, né? Você já sabe. Calma, porque aqui não é Tinder, não estamos se divulgando aqui, mas pega o mindset, né, Lê? Seja respeitoso, para nós que somos cristãos, acima de tudo, siga realmente os princípios bíblicos. Não confunda ser machista com princípios bíblicos mal interpretados, ok? Que mais? Você ser respeitoso e você ter uma masculinidade, masculinidade, isso para mim, para a maioria de nós, afeta muito. Você saber ter o seu papel como homem e a mulher ali do seu lado tendo o papel dela também, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É isso aí. Muito bem, é isso aí. Próximo, vamos ver o que mais. O que é que elas pensam dos top 3? Eu acho que... São pessoas diferentes, tá? São irmãs. Só para vocês entenderem, não é a mesma que você está falando. 3 pontos. Quais seriam os seus 3 pontos? Número 1. Número 1, homem de Deus, que resume muita coisa, né? Já resume. Um homem que é líder da sua própria vida, homem de Deus que tem um relacionamento realmente com Deus, é temente a Deus, é focado, enquanto é solteiro, é apaixonado pela presença de Deus. Eu acho que é o que mais encanta uma mulher realmente cristã. É um homem que é apaixonado pela presença, pela expansão do reino, pelo cuidado do próximo, amar o próximo, e não fica preocupado, distraído. Um homem não distraído, um homem focado. E um homem que tenha um sonho de ter uma família, um homem que tenha uma opinião firmada, um propósito firmado, né? Acho que homem de Deus resume tudo isso. Legal. E bem cuidado. Né? Muito bom, e bem cuidado, que pode é ser, importante. É o que a gente comentou, pode ser feinho, mas bem cuidado. Muito homem de Deus, mas feinho, bem bem cuidado. vestido. Bem vestido. É isso, é cheirosinho. Aí, ó. Dá um glow que a gente dá o up. Aí, chegou a sua vez, Vaza. Muito bem. Top 3. Qual que é o top 3, Lê? O que você viu no Léo, assim, top 3, quando você olhou para ele? Eu acho que dentro dos meus princípios, assim, enumerando em 3 tópicos, assim, e eu vou muito com o que a Duda falou, e o que estava queimando, assim, de falar é exatamente apaixonado por Jesus.
E eu acho que essa palavra de intensidade mesmo, de ser muito apaixonado, de ser o exemplo que arrasta na casa, que vai arrastar seus filhos, que vai trazer a constância, que vai trazer a segurança. Acredito que tem que estar muito bem firmado. A gente sabe de vários casos, né, do que o homem, tanto na Bíblia como também em casos atuais, que o homem, estando firmado, leva a sua casa, tanto a constância quanto a estar com a sua fé em dia, a levar a oração. Acredito que seja isso. E ser respeitoso e ser responsável. E acredito que responsável é um ponto ali, para mim, de destaque, que acredito que hoje em dia os homens, infelizmente, são muito mimados, vêm de uma cultura que não são responsáveis com a sua vida financeiramente, ou mesmo com o trabalho, ou mesmo com a segurança emocional da mulher, e acredito que está abarcado nisso, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Quem mais? Bom, vamos lá. O top 3. Ser um homem de Deus, que todo mundo acho que já entra nesse consenso, né? Então, é realmente ser aquela pessoa que você demonstra ser. Porque tem muita gente que ela quer demonstrar ser um homem de Deus, mas e o seu secreto? Como é realmente a sua intimidade com Deus, sabe? E tudo isso num relacionamento, isso conta muito mais ainda. Porque quando a pessoa já está sozinha, isso já conta muito. Quando ela está com outra pessoa, ela tem o poder, digamos assim, de ou derrubar a pessoa, levar ela para o buraco, ou ajudar ela a aproximar ela mais de Deus. Um segundo ponto seria, seja intencional. Mas é intencional em tudo. É intencional na sua vida com Deus, é intencional nas suas atitudes, nas suas palavras. Seja uma pessoa clara, sabe? Ninguém gosta de gente confusa que não sabe o que quer da vida. Então, tenha princípios e seja uma pessoa intencional nesse aspecto. E, por último, tenha conteúdo, que é uma coisa muito importante, porque ninguém conversa com uma porta. A porta não fala, a porta não tem reação, a porta não reage para nada. Então, assim, às vezes você está muito preocupado com a aparência, está muito preocupado com o dinheiro, está muito preocupado com o carro, mas você sabe alguma coisa diferente? Sabe alguma coisa que está acontecendo no planeta Terra? Sabe? Porque você tem que parar para pensar. Você vai ter um relacionamento com a pessoa. Você vai estar ali do lado dela. Você vai fazer o quê? Vai falar do quê? Sabe? Não sabe nada, não conhece Teve uma nada. moça aqui que falou que os homens não sabem conversar hoje em dia. Então, isso é importantíssimo. A comunicação Tem que ela é a saber base ter de tudo. desenrolar. A comunicação ela é a base de qualquer relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar. Então, assim, tudo a gente precisa saber se comunicar. Ah, eu posso não saber falar bem, tá tudo bem. O problema não é saber falar bem. A questão é você quer falar, você quer saber algo, você quer aprender algo, você quer compartilhar algo. A vida é feita disso, são experiências. Você nunca cresce se você não ouvir outra pessoa, se você não falar com outra pessoa. Você vai viver perdido numa ilha e estagnado no mesmo lugar. Então, uma pessoa precisa ter conteúdo. E quando eu falo de ter conteúdo, não é ser a pessoa mais inteligente, ter diplomas, ter formações, não é isso. É você... É um assunto bom que você queira conversar com a pessoa, Exatamente. estar na mesa, né? Porque senão, para quê que você vai querer estar junto com a pessoa? Muito bom, parabéns. Ela levantou a mão ali atrás. Mais alguém vai querer falar? Os 3 tópicos importantes para mim é um homem que, primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, seja obediente a Ele, independente da fase que ele esteja. Se ele esteja num patamar muito alto da vida dele ou no fundo do poço, mas que Deus seja sempre o alicerce dele. O segundo ponto é que ele seja corajoso, que independente do que ele estiver passando, ele tenha coragem para saber lidar com aquilo, que mesmo que doa nele, ele sabe que Deus é com ele, que ele vai conseguir passar por aquilo, mas ele tem que ser corajoso. E o terceiro ponto é um cara que tem a visão de futuro, porque muitos homens hoje em dia não têm visão de futuro. Eles chegam na gente com uma intenção desproporcional à nossa, que a gente tem no meu caso, eu tenho planos para o meu futuro, eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família bem estruturada, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, mas eu quero alguém que queira viver comigo aquilo que Deus tem para mim e que Ele seja a cabeça da minha casa, que Ele seja a cabeça da minha família e que eu como mulher, siga o mesmo o propósito dEle,
e que a gente seja uma família feliz. Legal. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem, parabéns. A Leandra aqui. Show. Na verdade, eu só vou falar um ponto, porque eu acho que tudo que elas trouxeram chega a ser um pouco repetitivo, mas é a verdade que todas nós sentimos. Mas uma das coisas que me fez muito me apaixonar pelo meu noivo, Matheus, foi o cuidado dele com a família, a honra com os pais. Então, é claro que se você é um homem de Deus, você vai honrar os princípios bíblicos e você vai honrar a sua família. Fé prática. Fé prática. Mas, assim, a forma como ele trata a mãe dele, como ele honra ela, como ele se importa com ela, e desde a primeira vez que eu conheci ela, ele cuida muito bem dela, assim, foi uma coisa que fez eu me apaixonar, porque eu falei, ele vai me tratar assim, e realmente ele me trata assim. Então, eu acho que observar como o homem trata, para nós mulheres, né, observar como o homem trata as outras mulheres ao redor dele, e para vocês, homens, como você tem tratado a sua mãe, porque se você não trata bem nem a sua mãe, como você quer casar? Como você quer arrumar uma namorada? Primeiro você tem que honrar quem está dentro da sua casa, para depois honrar quem está fora. Eu acho que é exatamente o que o pastor tem trago assim, na série de relacionamentos, né? Então, essa honra com os pais foi uma coisa que me fez me apaixonar muito no Matheus. Muito bem, parabéns, meninas. Eu achei muito interessante, porque na pergunta, e uma pergunta muito inteligente que foi feita, de um rapaz aqui no nosso Instagram, vocês responderam, na maioria das respostas desse top 3, foi algo muito ligado a valores, a princípios. Talvez, por uma ausência que exista hoje na sociedade, de homens com princípios e valores assim. A nossa sociedade agoniza. A ausência de homens com valores, princípios, tem feito com que muitas mulheres sonhem em encontrar um homem diferente, talvez, daquilo que a gente vê no contexto social. Agora, uma parte um pouco irônica aqui, é interessante porque o top 3 que vocês colocaram, eu conheço vários senhorzinhos de 70 anos viúvo que tem, os 3. Entendeu? É de Deus. Ele é direto, intencionalíssimo, entendeu? Tá com a dentadurinha dele ali e tal, esperando uma senhorinha, alguém para esquentar o pé. Eu tenho convicção que vocês não vão querer esse senhorzinho pela idade de vocês. Mas o que eu estou querendo dizer aqui com essa brincadeira é que, obviamente, existem outros pontos que são importantes. A atração, ela é fundamental. É o que difere, por exemplo, um irmão de alguém que você quer casar, né? Então, você precisa ter uma atração, você precisa olhar para a pessoa e se sentir atraído. Então, óbvio, vocês não quiseram ir para os pontos que talvez sejam pontos mais óbvios, mas que talvez os meninos queriam ouvir, mas isso mostra uma realidade muito interessante, na qual as mulheres elas estão olhando muito para os valores, talvez porque nós estamos diante de uma sociedade onde os valores estão muito corrompidos, e talvez os homens tenham reverberado essa falta de princípio, de valores, e é nisso que a gente quer trabalhar com o Confra agora, estabelecendo o sacerdócio, uma geração de sacerdotes, uma geração de mulheres que edificam hoje, né? Não só quando casar, mas já agora, e de homens que têm princípios e valores. Então, entenda que o que elas disseram aqui é muito importante. É óbvio que é importante você se vestir bem, é importante você ter cuidar da sua aparência, você não ser meloso, você saber conquistar, saber ser um macho alfa, que elas já falaram muito isso aqui. Mas você notou, e eu não manipulei a situação e deixei elas falarem, que a parte dos valores foi o que mais encantou. É o que mais chamou a atenção para elas do top 3. É porque nós precisamos ver homens que tenham um sacerdócio. Então, saiba que quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você vive os princípios do Senhor, Deus já está gerando dentro do coração das mulheres uma intencionalidade de estar perto de gente assim.
Então isso faz toda a diferença, né, meninas? Que papo muito bom, olha aí, elas coro, né? Sim. Um papo muito bom com vocês. Foi um privilégio poder estar com vocês aqui. Nós estamos dando início também ao nosso Glow, que vai iniciar. Nós já temos data para trabalharmos isso. Fique atento aí às nossas redes sociais. A ideia do Glow é nós falarmos sobre isso e prepararmos uma geração que vai ter casamentos saudáveis, que diante da sua juventude vai saber se posicionar, se preparar para ser a pessoa ideal e também escolher a pessoa certa. Então, se você não viu ainda nossa série de mensagens aqui no YouTube, também está disponível, a série A Escolha, para que você escolha à luz da palavra a pessoa certa para você. Bom, se esse podcast te edificou, se essa mensagem de alguma forma fez sentido para você, eu quero pedir para que você compartilhe com mais alguém, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso aqui. Talvez pode ser até uma direta, né? Alguém faça isso, vai ser muito bom. E lembrando que agora vai ter os homens. Agora nós vamos reunir os brabos, os guerreiros, e nós ouviremos ele. Então fique atento aos nossos próximos podcasts, que nós vamos juntar os homens aqui, nós vamos ouvi-los, e no final, nós vamos juntar todo mundo e vamos falar olho no olho. Olho no olho, aí eu quero ver. O negócio vai pegar fogo, minha gente. Então não perca o nosso podcast. Esse é o podcast da JNI Glow. Teremos o Confra no próximo. Deus abençoe você. Até o próximo podcast da JNI.